Bom, gente, então eu vou iniciar, né, deu as 2 horas. Quem for chegando aí vai se inteirando do assunto. Até porque a aula de hoje, ela não é uma temática muito complicada. São termos que nós vemos de modo bem frequente sendo abordado. Inclusive, ano passado, nós tivemos quem esteve comigo ano passado, nós estudamos um pouquinho superficialmente essa questão da escravidão e questão racial. E agora, esse termo, eles se juntam para tentar explicar e denominar a sociedade brasileira. Explicar a sociedade brasileira tendo como referência essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, era só a Camille. Então, nós vamos tomar como referência essa temática e entender quais foram as contribuições que eles trouxeram para que a nossa sociedade esteja, aliás, da maneira que ela está hoje, a forma de organização social. Nós tivemos como base referências lá dos autores brasileiros, Gilberto Freire, Caio Prado, Oliveira Viana, Sérgio Buarque. Então, agora a gente vai se fixar mais em um outro nome, né, que também trouxe várias análises e estudos a partir dessa questão, a partir da escravidão e do termo racial do nosso país. Então, esse autor, vai ser esse aqui, Florestan Fernandes, ele serviu de base para um outro conjunto de pesquisadores, escritores, sociólogos, antropólogos brasileiros que buscaram compreender como que as coisas estão do jeito que estão e qual foi a base da escravidão e da questão racial para nós termos essa estrutura que nós temos hoje. Né? Então, esses nomes aqui eu só trouxe para vocês conhecerem como referências. Esses nomes estão lá no livro didático de vocês. Acredito que o nome de maior referência e relevância aí, que talvez vocês já devam ter ouvido falar, é o nome do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República na década de 90. E ele, além de presidente, ele é conhecido nacionalmente devido aos seus estudos no campo da compreensão e organização social. Então, ele tem uma base teórica bem fundamentada, e ele, assim como esses outros aqui, esses demais, tiveram como base de estrutura, como base e referência clássica, esse de óculos aqui, que foi Florestan Fernandes. Então, esse cara aqui, ele foi responsável pela formação de um conjunto de pesquisas e direcionamentos para a compreensão e formulação da sociologia brasileira. Então, ele parte de alguns pressupostos para que ele conseguisse formular e estruturar esse conceito. Quais pressupostos são esses? A escravidão no Brasil. Então, para ele, a escravidão, ela tomou conceituação, ela tomou formas distintas e ela vai se ligando, ela vai se juntando, se conectando com os ciclos econômicos. Porque nós temos o final da escravidão, mas já lá no período escravista, se forma a questão da plantação de café, da plantação de açúcar, da monocultura, daquele sistema de engenho que eu expliquei na aula anterior, e assim ele, como outros historiadores, defendem a teoria, defendem a ideia de que as atividades econômicas que estavam voltadas para o abastecimento interno do Brasil, que estavam voltadas a atender a necessidade do Brasil, elas seriam fundamentais para que essa economia da colônia e exportadora de ciclos, ela resultasse e exercesse um papel social para o nosso país. Além das discussões sobre os termos da escravidão e da questão racial, esse autor ele vai abordar outras temáticas, outros temas relevantes que geram muitas discussões, que são temas críticos, tais como a questão do subdesenvolvimento, porque que o nosso país ele não consegue se desenvolver tendo tanta riqueza natural, porque existe essa divisão de classes
que a gente tem a subdivisão entre classe A, B e C, classe alta, classe média e baixa. A questão indígena, devido ao fato de termos a referência de que os portugueses foram os que descobriram o Brasil, mas não, antes nós havíamos habitantes, antes já haviam habitantes aqui no território brasileiro, que eram os indígenas, então ele busca esses temas emergentes, temas críticos, para trazer também uma referência central para a sociologia contemporânea, porque todos esses temas juntos, esses temas aliados, ajudam a constituir o que nós temos de fatores sociais hoje. Em semelhança com a abordagem de Caio Prado, que foi um dos autores que vimos nas aulas anteriores, Fernandes entendia que o Brasil ele havia se estruturado como uma economia exportadora de produtos tropicais, e que essa organização foi imposta pela metrópole portuguesa. Só retomando o raciocínio de Caio Prado, do contexto anterior, das aulas anteriores, Caio Prado, que tinha como referência, como base, a formação do Brasil de forma determinante da colônia portuguesa, da metrópole portuguesa, porque eles traziam alguns produtos aqui para o Brasil, levavam a maior parte num preço inferior, valor inferior, e com isso eles impunham um modo de organização, eles tentavam impor o modo como eles viviam lá em Portugal, aqui no Brasil, que estava se formando, que estava se estruturando. Tanto que, além dessa questão econômica, além da questão produtiva, foi implantado e foi iniciado a questão da família imperial, da questão monárquica. E demorou-se muito tempo para tirar esse regime que vigorava no nosso país e se implantar posteriormente, lá no futuro, a República. Então, eles tentaram, de todas as formas, fazer com que o Brasil seguisse esses modos de organização e os modos de vida que assim seguiam lá em Portugal. Florestan Fernandes observou que as estruturas de dominação social do período colonial teriam sido preservadas no processo de modernização capitalista do Brasil. Então, voltamos àquela reflexão de como surgiu o capitalismo. As pessoas saíram da zona rural, foram para as grandes cidades. Porém, essa modernização capitalista, ela não foi totalmente introduzida e acompanhando esse processo de evolução. Por quê? Porque nós temos uma padronização da forma como se eram tratados os escravos naquele momento. Então, traz-se muito sobre aquele modo de organização e aquele modo de vida. E essa dependência em relação à metrópole, ela teria sido transferida, assim, futuramente, também para o mercado capitalista europeu. Então, a escravidão, ela vem a traçar um perfil e um contexto muito importante. Por quê? Porque ela trata dessa questão como um fenômeno social. E esse fenômeno social, ele reflete na organização da sociedade brasileira, lá naquele período onde houve a abolição da escravatura, mas os negros foram introduzidos à mercê dentro da sociedade, e nós percebemos que o reflexo disso até o mundo em que nós vivemos, até esse contexto em que a gente vive. Um exemplo disso é a desigualdade social. Por que eu coloquei a setinha aqui? Porque quando eles foram libertos, quando a princesa Isabel assinou lá a lei que libertava os escravos, eles foram inseridos na sociedade. Porém, eles não receberam moradia, eles não foram preparados para serem inseridos no mercado de trabalho onde as pessoas viviam naquele momento. Aí, devido ao fato de não terem essas moradias, foi onde que começou a surgir as favelas brasileiras, porque eles formavam as suas residências, as suas moradias, da maneira que davam, do modo em que eles conseguiam organizar. Então, essa inserção, o modo como eles foram incorporados depois da abolição, gera uma desigualdade social muito grande, e essa desigualdade social ela se reflete até os dias de hoje. Então, foi bom a abolição? Lógico, foi muito bom, mas também não deram nenhum suporte, nenhuma assistência para esse grupo de pessoas que viviam
escravizados até aquele momento. Então, deveria ter sido pensado, deveria ter sido analisado e criado medidas sociais para que pudessem atender a essa parcela da população brasileira. Para entender esse processo todo, para entender essa criação e essa inserção toda, esse autor Fernandes ele criou uma denominação. E essa denominação ela é conhecida como mito da democracia racial. Então, quando a gente fala de mito, a gente sabe que o mito ele está falando de algo que não é verdadeiro, de algo ilusório. Democracia, nós sabemos que é democracia. Todos nós temos os direitos iguais. E a questão racial é a questão de raças em si. Então, a junção desses três elementos denominam aquilo que Florestan Fernandes ele tenta explicar e tenta falar sobre como foi se formando a sociedade naquele momento. Então, ele observou que a democracia racial ela teria servido para difundir a ideia de que não existem distinções sociais entre negros e brancos, e afirmar uma suposta convivência pacífica e harmônica entre essas pessoas. Então, ele surge, a democracia racial, ela surge em tese, mas aí ele faz o quê? Ele introduz o termo mito nessa conjunção para abordar o fato de que isso fica só na prática, fica só na teoria. Na hora de colocar lá para executar, a realidade foi outra. As pessoas viviam de um outro modo, não como aquilo que havia sido idealizado. Então, essas ideias levariam a supor que as oportunidades econômicas, sociais e políticas estariam abertas a todos os brasileiros de forma igualitária. É o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque está lá de um jeito, escrito de um jeito, mas quando se vai analisar como isso foi executado, foi totalmente diferente. Segundo esse autor, essa ideologia se propaga até hoje no Brasil. Quais são as consequências da questão do mito da democracia racial? Aí nós temos o racismo, preconceito e discriminações. Exemplo disso seriam afirmações do senso comum que garantem que o negro não tem problema de integração social e que a índole brasileira não permite distinções raciais, que as oportunidades sociais estão abertas e a todos os brasileiros de forma igualitária e que o negro está satisfeito com sua condição social e seu estilo de vida. Então ele busca essas consequências na sociedade contemporânea como reflexo daquilo que aconteceu lá no passado. Um problema social evidente foi comprovado através de um estudo realizado em 2014. Esse estudo ele foi realizado com dados estatísticos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é onde retém os dados das ocorrências, dos crimes que acontecem, em parceria com a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura. Então, esse estudo todo, essa análise toda, essa junção de dados, foi criado através disso um índice de vulnerabilidade juvenil à violência e à desigualdade racial. Então, o que esse estudo possibilitou? Verificar a disparidade entre os fatos que ocorrem entre jovens negros e entre jovens brancos. Segundo esse estudo, no Brasil, a probabilidade de um jovem negro ser assassinado é 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco. Um outro dado indica que a taxa de jovens negros mortos por 100 mil habitantes subiu de 60,5 em 2007 para 70,8 em 2012. Entre desses dados todos, entre os jovens brancos está 26,1 para 27,8. Mesmo que nós temos uma taxa de assassinatos um pouco maior de negros e brancos, a frequência da morte de jovens negros já era maior e cresceu muito mais do que a de jovens brancos. É claro que isso aí são dados referentes também à localidade onde cada um deles vive. Nós temos a exemplificação disso nas favelas brasileiras. Se ali tem uma mortalidade maior de negros, nós também temos um índice populacional maior de negros do que brancos. Isso é um dado no nosso país, né? A população brasileira, ela tem uma força maior quando a gente fala desses termos de miscigenação.
onde a parcela da população morena, a população negra, pardo, como assim a gente denomina, ela é maior. Então, esses números, consequentemente, serão maiores. Mas o que o estudo ele tenta demonstrar e revelar é o fato de que, se eles estão à mercê disso, é porque eles nasceram num ambiente onde, onde eles estão expostos a essas situações. Então, essa é a reflexão e a análise que esse estudo tem como intuito propor. Para Fernandes, de um lado, o mito da democracia racial, ele teria consolidado a crença de que a situação do negro se deve à sua própria incapacidade de superar dificuldades sociais, tais como o desemprego e a pobreza. Então, esse estudo, ele evidenciava que ele não tinha referência, ele não tinha base para superar tais condições econômicas, porque naquele momento histórico também não se eram oferecidas oportunidades como hoje são, tais como as cotas raciais, né? Então, hoje, o ensino público, ele já dá uma chance, uma abertura para que essa distinção, ela se, vamos dizer assim, ela não vai, acho que, acabar da noite para o dia, mas que ela, pelo menos, ela tenha uma diminuição, para que ela se equipare um pouco mais. Então, esses tipos de apoio, essas estruturas, essas distribuições, elas surgem justamente para isso, para tentar igualar e sanar essas diferenças. Apesar de que tem pessoas que são contra e pessoas que são a favor, né? Mas isso não é o ponto agora, nesse momento. Por outro lado, o mito desresponsabiliza o branco e o isenta, sobretudo os brancos da classe dominante, dos efeitos da abolição e degradação da situação da comunidade negra no Brasil. Para isso, eu trouxe até uma reflexão que a gente escuta muito as pessoas fazendo piadinhas e fazendo graça com esse tipo de situação aqui. O branco correndo está atrasado, o negro correndo é um ladrão. Então, muitos fazem esse tipo de piada aqui, utilizando essa distinção de raça, por quê? Porque é algo que vem impregnado na cultura brasileira por estar presente há décadas e décadas na nossa inserção social. Fernandes sugeriu, entretanto, que esse mito, que essa base teórica que ele criou, ela pode ser usada como ponto de partida para quê? Para melhorar essa condição e para reverter essa situação na nossa sociedade. Que, a partir dos aspectos negativos, possam ser tomados e tidos como exemplo para que surjam situações positivas. Salientou assim que a luta em torno dessa questão deve ser levada a cabo por negros e pardos. Por que deve ser levada a cabo por essa parcela da população? Porque o interesse de igualdade, com certeza, vai partir dessas pessoas. Interesse de ser reconhecido e ser valorizado tal qual quanto os outros. Nos últimos anos, entretanto, essa questão vem sendo trabalhada por outro ângulo. O mito da democracia racial não seria simplesmente um mecanismo de acobertamento das desigualdades e discriminações, mas também reproduziria a ideologia da identidade nacional que impede a construção da igualdade entre os brasileiros. É algo que está tanto tempo enraizado em nosso meio, e mesmo assim, com tanta evolução, com tanto avanço no nosso meio, situações, eu digo situações ridículas, ainda acontecem, situações de distinção, discriminação e preconceito. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, né, é uma aula mais curta, né, seguindo os tópicos que eu sempre pego do livro de vocês. A atividade também são apenas 3 questões. A primeira, vocês vão explicar o que é o termo mito racial, certo? Não precisa trazer toda essa abordagem que eu trouxe aqui, mas vocês podem ter como referência aquilo que vocês compreendem sobre como que essa questão do mito racial, da democracia racial, ele interfere no avanço da nossa sociedade. Por que que vocês acham, por exemplo, que mesmo depois de tantos anos,
a gente ainda perpetua alguns costumes e alguns hábitos daquilo que ocorreu lá no período da escravidão, por exemplo. A2. Você concorda com a ideologia que se propaga até hoje no Brasil referente ao racismo, preconceitos e discriminações contra as pessoas negras? Sim, justifique? Não justifique. Aí vai em relação a como vocês veem essas questões. Se, se foram criadas medidas cabíveis, se não foram, né? E se essas medidas cabíveis vocês acham que realmente elas surtem efeito? Como que surtem efeito? Então vocês vão explicar nesse sentido. Aí, para responder essa última questão, meninas, vocês vão assistir um curta-metragem, tá? Esse curta-metragem, ele é composto por duas personagens. Uma senhora, que né, ela é a patroa, e uma jovem mulher, ela é a doméstica da casa. E durante o decorrer do curta-metragem acontecem diversas situações onde fica explícito o preconceito da senhora para com essa empregada. Então vocês vão assistir isso aí e vão abordar aqui para mim o que a cena que mais chamou a atenção, que situação que mais chamou a atenção de vocês nesse curta-metragem. Ah, professora, eu achei a cena que ela fez assim, assim, assado. Então, expliquem, tragam, descrevam, aliás, essa cena e digam o porquê que essa cena tocou mais a atenção e chamou mais a atenção de vocês. Tá ok? Tá? Então, a aula é curtinha mesmo, é um tema que eu considero um tema assim, que não é um tema de difícil compreensão, certo? Mas que é algo muito relevante e não tem como a gente falar de formação do povo brasileiro, falar de estrutura brasileira sem ter como base a questão buscar como referência a base da escravidão e a questão racial como um todo, não só a questão negra, mas como negro, pardo, indígena, até mesmo advindos de outras localidades aí, né, de outros países, como os orientais, enfim, nós temos uma multiplicidade de raças muito grande no nosso país. E antes de encerrar, pessoal, eu quero consultar vocês para um detalhe. Vocês podem observar que nós estamos aqui só em 7 pessoas, é pouquíssimo, né? Então, eu quero ver com vocês se vocês aceitam juntar todas as turmas e fazermos a aula de manhã. Se tem algum problema para vocês, porque sempre os que estão são os mesmos, certo? Então, eu sempre faço com o segundo A e B das 9 às 10, né, de juntar as duas turmas, aliás, as 4 turmas, e fazer das 9 às 10 todo mundo junto. Se tá ok, coloca um ok aqui no chat para mim. Ok? Das 9 às 10, até porque daí a sexta-feira à tarde fica tranquilo, fica livre, fica de boa, né, para tomar um teres e tal. Certo, então? Então, quem trabalha de manhã? Camille. Eita. Mas, de qualquer forma, Camille, a aula fica gravada. Pode ser, então? Professora, então teria problema de eu assistir a aula vai ficar gravada só gravada depois? e eu vou postá-la lá na plataforma. Ah, então eu assisto a Ok? aula gravada depois. Ela não falou nada. Eu assisto a aula gravada depois, Bom, então, pessoal, eu vou professora. tentar na sexta-feira que vem, certo? Tem alguém entrando agora, mas a aula já está acabando. Vou tentar na sexta-feira que vem, das 9 às 10. Qualquer coisa que não der certo e tal, eu volto depois na outra sexta para o horário das 14 de novo, certo? Então, obrigada aí pela participação de vocês. Espero que tenha. Isso, vai ser de manhã, então. Manuela, a aula vai ser das 9 às 10. Aí vocês postem no grupo de vocês. Aí eu não sei, não me recordo ao certo quem é segundo C, quem é segundo D. Mas aí vocês postem lá no grupo que sexta-feira, quem quiser assistir a aula, ela vai ser das 9 às 10. Mas mesmo assim, vocês podem ver a opção aí, a aula está gravando e ela vai ser disponibilizada lá na plataforma depois. Certo? Então, um abraço, pessoal. Todos tenham uma boa sexta-feira, um bom descanso e um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.